Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kissila e nessa semana um pai veio a público contar o sonho do seu filho. Foi um sonho muito forte, mas o que realmente foi assustador foi o que essa criança ouviu assim que acordou. É algo muito forte. Eu peço que vocês levem tudo isso em oração, provem, testem, discernam, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Eu deixo vocês agora com essa mensagem e que Deus os abençoe. Hey, brothers and sisters. Olá, irmãos e irmãs. Warning. Alerta, alerta, alerta. Warning. Alerta, alerta, alerta. My son this morning had a dream. Meu filho essa manhã teve um sonho. Had a dream this morning and it Ele teve um sonho hoje de manhã e isso abalou. It shook him very good this morning. Abalou ele de verdade. Let me collect my thoughts. Deixa eu organizar meus pensamentos, porque eu acabei de falar com ele antes dele ir para a escola, só para acalmar a mente dele. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, eu vou só compartilhar os detalhes do sonho. Então ele disse, pai, eu tive outro sonho. E ele falou, sabe aquele parque ali na rua? Perto da lavanderia? Ali na lavanderia tem um cruzamento de 4 vias. Um cruzamento, sabe? Com 4 paradas. E eu disse, você quer dizer aquele perto da lavanderia, onde as ruas se cruzam? E ele disse sim. E ele falou, a gente estava indo para aquele caminho. E você estava dirigindo o carro, eu estava no banco de trás e tinha alguém do meu lado. E de repente, você desapareceu do carro. Agora, talvez uns 2 ou 3 meses atrás, a gente tinha visto uma notícia sobre uma mulher que perdeu a vida, porque o motor do carro dela começou a acelerar fora de controle. Ela tentou controlar, tentou dirigir, mas acabou batendo e perdendo a sua vida. E eu tinha explicado para o meu filho que, se isso acontecer, você não tenta controlar o carro, você coloca em ponto morto. O motor pode até acelerar, mas as rodas não vão girar. Então foi por isso que ele sabia dizer isso. Ele disse que a pessoa que estava no seu lado, ele falou, eu não sei quem era essa pessoa, mas ele disse que falou que para essa pessoa, coloca o carro em ponto morto e deixa ele descer até parar. Então, parece que foi isso que aconteceu. Ele disse que quando o carro parou, ele saiu do carro e disse que todo mundo estava correndo em pânico, todo mundo estava desesperado. Ele disse, eu vi. Ele falou, isso foi o que eu vi. E ele colocou o celular na minha cara. E ele disse, foi exatamente isso o que eu vi. Eu sei como é um míssil e não era um assim. Ele disse, era isso aqui. Agora, se você não sabe o que é isso é um Starship do Elon Musk. Foi isso que ele colocou na minha frente hoje de manhã. E ele disse, eu vi isso. E estava sendo lançado. Ele falou, eu fiquei tipo, por que eu estou vendo um lançamento de foguete daqui? A minha mãe estava aqui em casa e vocês vão entender depois porque isso é importante. Mas eu acredito que o meu filho não será deixado para trás.
porque ele disse que quando saiu do carro e todo mundo estava correndo, ele disse: "Eu vi você correndo na minha direção. Você veio correndo pela rua até mim." E eu acredito que o Senhor permitiu isso para ele entender que não seria deixado para trás. Ele disse que eu corri até ele depois de desaparecer do carro e ele disse: "E você me abraçou e eu me senti confortável. Eu senti conforto e tudo mais, mas enfim, você me abraçou." Ele disse por algum motivo. Eu acho que o Senhor precisava dar esse sonho para ele. Porque eu coloco os 2 alarmes de manhã, um às 6 da manhã e o outro às 6h30. E eu não ouvi nenhum dos dois, nenhum deles tocou. E eu tenho certeza disso. Mas enfim, a minha mãe acabou acordando ele e a gente chamou meu filho de SJ, de Cedric SJ. E ela chamou o SJ. Ela disse: "Acorda, SJ." E ele falou que ouviu a voz chamando: "Acorda, SJ." E quando ele acordou, ele disse: "Eu ouvi. Eles não podem parar o que está prestes a acontecer." Eu disse isso. Foi audível, não foi no sonho. Quando ele acordou, ele ouviu: "Eles não podem parar o que está prestes a acontecer." Então ele veio até o meu quarto e quando ele abriu a porta eu acordei e ele estava ali parado com lágrimas nos olhos e eu perguntei: "O que aconteceu? Que horas são? Já estamos atrasados?" E foi aí que ele me contou o sonho completo. E eu fui analisando com ele, tipo, isso aconteceu nesse lugar, talvez seja um cruzamento, talvez Deus esteja tentando intervir nos planos do inimigo e te dar um aviso antecipado, porque ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Então, eu fui explicando isso para ele. E agora eu estou aqui porque ele acabou de me contar isso e ele acabou de entrar no ônibus para ir para a escola. E eu estou aqui avisando vocês. Alerta. Eu não sei quando, mas tem outro detalhe que eu não tinha falado. Eu perguntei para ele: "Você pode me dar mais detalhes? Tem mais alguma coisa que você percebeu?" Porque às vezes Deus tenta mostrar detalhes. E ele disse sim. Ele falou que quando todo mundo estava correndo em pânico, estava claro, estava de dia, mas de repente começou a escurecer. E se você conhece as escrituras... Mas enfim, pessoal, eu não vou ficar muito tempo aqui, eu preciso começar o meu dia. Mas eu precisava compartilhar isso. Se foi tão importante assim para o Senhor dar esse sonho para o meu filho hoje de manhã, então é importante o suficiente para eu parar tudo e compartilhar com vocês. Estejam em oração. Estejam em oração sempre. Eu amo vocês e eu sei que o Senhor ama vocês. E aconteça o que acontecer, saibam que Ele está conosco. Saibam que Ele está conosco. Essa foi a mensagem e se ela falou ao seu coração, eu gostaria aqui de te fazer 2 convites. O primeiro é: se você não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça uma nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. E agora eu quero te fazer um segundo convite, porque aqui no canal nós temos uma playlist completa com a leitura da palavra de Gênesis a Apocalipse, e você é o nosso convidado mais do que especial para vir conosco se alimentar do pão do nosso espírito. Eu fico por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.